Minha mulher disse que queria tempo para curtir a vida, e 2 anos depois veio atrás de mim, porém eu já tinha me casado e estava esperando um filho. Eu nunca pensei que um dia eu teria coragem de contar tudo o que aconteceu comigo porque por muito tempo eu carreguei a sensação de ter sido usado, descartado e depois procurado de novo como se eu fosse uma opção na prateleira que se pode pegar e largar quando bem entende. Eu e minha ex-mulher nos conhecemos ainda muito jovens, vivíamos intensamente, fazíamos planos e construíamos sonhos juntos, e eu acreditava de verdade que tinha encontrado a mulher da minha vida, aquela que estaria ao meu lado em todas as fases, nos momentos bons e ruins. Mas a vida me mostrou que nem todo mundo está preparado para viver a responsabilidade de um relacionamento de verdade. O início era como um conto de fadas, eu dava tudo de mim, trabalhava, lutava, tentava ser o melhor homem possível, e em troca eu só queria respeito, amor e lealdade. Mas chegou um momento em que ela começou a mudar, e no fundo eu sentia que algo não estava bem. As atitudes dela, a forma como me olhava, como passava a maior parte do tempo no celular, como inventava desculpas para sair sem mim, tudo aquilo me corroía por dentro, mas eu tentava acreditar que era coisa da minha cabeça, que era apenas insegurança da minha parte, só que na verdade eu já estava sentindo que a corda ia arrebentar. Até que um dia, sem rodeios, ela virou para mim e disse que precisava de um tempo, que queria aproveitar a vida, que se sentia presa no casamento, que ainda era jovem e queria curtir, e essas palavras me atingiram como uma facada no peito, porque eu nunca pensei que ouviria algo tão cruel e tão egoísta da pessoa que eu mais amava. Eu perguntei o que significava aquilo de o curtir a vida e a resposta dela foi ainda mais dura. Ela disse que queria liberdade, que não queria ter que dar satisfação, que não queria a rotina de um casamento e que precisava descobrir o mundo sozinha. E naquela hora eu desmoronei por dentro, eu não conseguia acreditar que depois de tudo que eu tinha feito, depois de tudo que nós tínhamos construído, ela estava simplesmente me deixando como se eu fosse um peso, como se eu fosse uma prisão. E o pior, não havia nada que eu pudesse fazer para convencê-la do contrário porque a decisão já estava tomada. Eu chorei, implorei, perguntei se havia outra pessoa, e ela me garantiu que não, que era apenas uma questão dela, que queria viver experiências. Mas no fundo eu sabia que aquilo significava que o amor já não existia mais, e quando alguém não te ama, não adianta você se humilhar, porque a única coisa que vai restar é mais dor e mais ressentimento. Os primeiros meses foram um inferno, eu me sentia sozinho, rejeitado, como se tivesse sido descartado por não ser bom o suficiente. Eu via fotos dela saindo, curtindo festas, viajando, e cada vez que eu me deparava com essas imagens, era como se uma parte de mim fosse arrancada à força. Eu cheguei a duvidar de mim mesmo. Pensei que talvez eu realmente tivesse sido um marido ruim, que talvez eu tivesse sufocado, mas depois eu percebi que o problema não estava em mim, estava nela, na imaturidade dela, na vontade de viver uma vida sem compromissos. Mesmo que para isso ela precisasse destruir o que nós tínhamos. Eu passei noites em claro, tentando entender onde foi que eu errei. Passei dias em silêncio, mergulhado em pensamentos sombrios, e foi nesse período que eu aprendi a lidar com a solidão, aprendi a me reconstruir aos poucos, comecei a olhar para mim de uma forma diferente, a perceber que eu precisava cuidar de mim, que não podia depender de alguém que não me valorizava. O tempo foi passando e, pouco a pouco, a dor foi diminuindo, eu comecei a trabalhar mais, a investir em mim, a sair com amigos, e sem perceber, eu fui criando uma nova vida, uma vida onde eu não era mais o homem que esperava migalhas de afeto, mas alguém que se reerguia mesmo depois de ter sido jogado no chão. 2 anos se passaram e, nesse tempo, a vida me trouxe uma surpresa. Eu conheci uma mulher incrível, completamente diferente da minha ex, alguém que me tratava com carinho, respeito e amor genuíno, e pela primeira vez eu me senti verdadeiramente amado. Sem precisar mendigar atenção, sem precisar competir com o mundo pela prioridade de estar ao lado dela. Com essa nova mulher, eu descobri o que era reciprocidade, o que era ter alguém que se preocupa de verdade, que vibra com as minhas conquistas, que me apoia nas minhas dificuldades, e aos poucos, sem perceber, eu estava reconstruindo meu coração. Chegamos a nos casar e, como se não bastasse, recebemos a notícia de que seríamos pais, algo que me encheu de uma felicidade que eu nunca pensei que sentiria novamente. Foi nesse momento, quando minha vida estava em paz, quando finalmente eu tinha superado tudo, que a ironia do destino aconteceu. Minha ex reapareceu. Ela surgiu como se nada tivesse acontecido, mandando mensagens, querendo conversar, dizendo que tinha refletido, que tinha amadurecido, que sentia falta de nós, e o mais absurdo, falando como se tivesse sido só uma fase dela e que agora queria reatar. Eu olhei para aquelas mensagens e senti uma mistura de raiva e incredulidade, porque parecia que ela tinha esquecido que enquanto ela estava curtindo a vida, eu estava no chão tentando juntar meus pedaços. Parecia que ela não tinha noção da dor que causou, da solidão que me jogou,
e agora simplesmente voltava como se fosse direito dela me ter de novo. Eu respirei fundo e pensei em todas as noites que chorei sozinho, em todas as vezes que me perguntei o que tinha de errado comigo, em cada humilhação silenciosa que eu sofri, e nesse momento eu tive a certeza absoluta de que nunca mais voltaria para ela, porque ninguém que me abandonou por diversão merecia o homem que eu havia me tornado. Quando ela me abandonou dizendo que precisava de tempo para curtir a vida, algo dentro de mim morreu, porque até então eu acreditava que o amor era suficiente para segurar qualquer tempestade, mas naquele dia, percebi que para ela o que tínhamos não era uma prioridade, e sim um peso, e eu fiquei sozinho tentando juntar os cacos de um coração que não pediu para ser quebrado, tentando entender como alguém podia simplesmente virar as costas para anos de cumplicidade como se fosse nada, enquanto eu ficava ali encarando noites frias, tentando me reerguer sem saber por onde começar, até que, aos poucos, percebi que minha vida não podia parar só porque alguém decidiu que queria viver outra história. Então eu levantei, mesmo com dor, mesmo com raiva, e decidi reconstruir o que ela tinha destruído. E foi nesse processo que encontrei alguém que realmente enxergava valor em mim, que não precisava me abandonar para provar nada, que estava ao meu lado quando eu ainda não tinha forças nem para acreditar em mim mesmo. E essa mulher, que hoje é minha esposa e mãe do meu futuro filho, foi quem me mostrou o que é amor de verdade, porque ela não me pediu tempo, não me deixou sozinho, ela ficou, mesmo quando era mais fácil partir. E isso é o que diferencia alguém que ama de alguém que apenas usa o amor como desculpa até cansar, e foi por isso que, quando a primeira voltou depois de 2 anos, eu não senti nada além de repulsa, porque já não havia espaço para ela, já não havia dor, apenas cicatrizes que me lembravam que eu nunca deveria aceitar de volta alguém que um dia me largou para satisfazer seus próprios desejos. E o mais irônico de tudo é que ela voltou exatamente quando minha vida estava se ajeitando, como se quisesse colher frutos que não plantou. E me olhar nos olhos tentando justificar o injustificável só reforçou dentro de mim a certeza de que eu nunca mais abriria a porta para quem me trancou do lado de fora no momento em que eu mais precisei, porque eu aprendi, na Mahan, que quem abandona uma vez abandona de novo, e eu não permitiria que ela tocasse na família que eu estava construindo, nem que contaminasse a paz que finalmente eu tinha conquistado. Quando ela voltou, depois de 2 anos, eu confesso que por alguns segundos fiquei em choque, porque eu não esperava mais vê-la, muito menos batendo na minha porta como se nada tivesse acontecido, e naquele instante todos os fantasmas do passado tentaram se levantar de uma vez só, me lembrando do buraco que eu afundei quando ela disse que precisava de tempo para curtir a vida, mas junto com isso também veio uma sensação estranha, uma frieza que eu não tinha sentido antes, porque eu já não era o mesmo homem que ela abandonou. Eu tinha me reconstruído, eu tinha aprendido a me amar de novo, eu tinha descoberto que não precisava implorar para ser escolhido, e talvez por isso, ao olhar para ela, eu não vi mais a mulher pela qual um dia chorei noites e noites. Eu vi apenas alguém que fez parte de uma fase da minha vida, uma fase dura, dolorosa, mas que já não tinha mais espaço no meu presente. E mesmo assim ela tentou falar comigo como se tudo fosse normal, como se o tempo tivesse parado, como se 2 anos não tivessem passado, e eu vi no olhar dela uma mistura de arrependimento e desespero, porque agora ela via diante dela um homem diferente, um homem casado, prestes a ser pai. Um homem que não a olhava mais com aquele brilho de quem faria qualquer coisa para tê-la de volta, e talvez essa tenha sido a maior vingança que eu poderia ter sem precisar mover um dedo, porque a minha indiferença foi mais dolorosa para ela do que qualquer discurso que eu pudesse fazer, mas ainda assim, eu não podia simplesmente ignorar o que ela representava no meu passado, então eu ouvi as desculpas esfarrapadas, ouvi ela tentando justificar dizendo que era jovem, que não sabia o que queria, que se arrependeu de ter me deixado. Mas em cada palavra dela eu só conseguia pensar no quanto eu sofri enquanto ela se divertia, no quanto eu lutei para levantar da cama enquanto ela curtia a liberdade que tanto queria, no quanto eu chorei escondido para ninguém perceber que eu estava desmoronando. E foi nessa hora que eu percebi que não era justo comigo mesmo aceitar nem sequer um mínimo de espaço para ela de volta, porque o mínimo que eu devia a mim era respeito, e respeitar a minha própria dor significava não abrir mão da paz que eu construí com tanto esforço. E sabe o que mais me marcou? O fato de que ela tentou se aproximar da minha esposa, como se quisesse mostrar que era superior, como se acreditasse que ainda tinha algum direito sobre mim, e isso me revoltou, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de mexer na minha família. E ver minha esposa sendo alvo de olhares atravessados e comentários velados da parte de alguém que já não tinha espaço na minha vida só reforçou dentro de mim a certeza de que eu precisava colocar limites claros, porque uma coisa é ela tentar falar comigo, outra coisa completamente diferente é ela querer testar o amor que hoje eu tenho. E eu não permitiria isso, porque eu sei quem ficou quando eu não era nada, eu sei quem acreditou em mim quando eu estava no fundo do poço,
E essa mulher merece todo o meu respeito e fidelidade, e nunca na minha vida eu colocaria em risco o que temos por alguém que só voltou porque viu o brilho do que construímos. Eu lembro de um dia específico, quando ela me ligou chorando, dizendo que a vida dela tinha desandado, que as amizades que ela escolheu não eram de verdade, que as festas perderam a graça, que a solidão tinha se tornado uma prisão, e que ela finalmente tinha entendido que eu era o homem da vida dela. E eu ouvi, porque eu não sou cruel, mas por dentro eu só pensava, por que você não pensou nisso antes, quando me deixou quebrado no chão? Por que não pensou nisso quando me viu implorando para entender o motivo do seu afastamento? A verdade é que ela só percebeu o valor quando já não tinha mais nada, e comigo não existe retrocesso, porque eu aprendi que o amor não é feito de idas e vindas, o amor é feito de escolhas diárias, e ela escolheu não ficar, então que arque com as consequências disso. O mais difícil foi lidar com os comentários das pessoas, porque sempre existe quem gosta de cutucar, quem fala que eu deveria ao menos dar uma segunda chance, que talvez as pessoas mudem, mas eu não acredito nesse tipo de mudança. Eu acredito que caráter não se troca como roupa, e quem teve a coragem de virar as costas uma vez terá a mesma coragem de virar novamente, e eu não arriscaria minha família por uma ilusão de arrependimento. Eu precisei ser firme, precisei olhar nos olhos dela e dizer claramente que não havia volta, que ela fazia parte do meu passado e que no meu presente não existia espaço para ela, e vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas em vez de me trazer culpa, aquilo me trouxe uma sensação de libertação, porque eu percebi que finalmente tinha fechado o ciclo, que não havia mais nenhuma corrente me prendendo ao que passou, e que eu podia seguir em frente em paz. Depois disso, claro, ela tentou algumas vezes, porque pessoas assim não desistem fácil quando percebem que perderam o controle, mas eu não cedi, não respondi mensagens, não abri brechas, porque a minha lealdade é com quem está comigo hoje, com quem acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, e eu carrego isso como um princípio inegociável, jamais trair a confiança de quem esteve comigo no pior momento. Eu sei que para ela é difícil aceitar que não tem mais espaço, sei que dói ver que alguém seguiu em frente sem olhar para trás, mas eu não posso viver tentando curar feridas que ela mesma abriu, porque a vida não espera, e eu não vou parar o que estou construindo para resgatar algo que já morreu. Hoje, quando olho para minha esposa grávida, quando penso no meu filho que está por vir, sinto orgulho de mim mesmo, porque eu poderia ter caído na tentação de voltar ao que era conhecido, poderia ter me iludido achando que as coisas seriam diferentes. Mas eu fui forte o suficiente para dizer não, para priorizar a minha família, e isso me mostra que eu finalmente aprendi a me valorizar, e nunca mais aceitaria ser segunda opção na vida de ninguém. Talvez ela ainda tente aparecer, talvez ainda tente fazer parte de algo que não pertence mais a ela, mas eu não tenho medo, porque sei quem eu sou e sei o que quero, e ninguém pode roubar a paz que conquistei depois de tanta dor. Quando percebi que ela realmente tinha voltado para a minha vida, mesmo sem qualquer chance de reconciliação, eu senti que precisava olhar para todos os efeitos que aquela situação trouxe, porque não era apenas sobre ela ou sobre mim, era sobre tudo ao redor, sobre pessoas que compartilham da nossa história, amigos que observavam, familiares que achavam que tinham o direito de opinar e influenciar, e eu me vi no meio de um turbilhão de sentimentos, pensamentos e decisões que nunca imaginei que teria que enfrentar sozinho. Porque no fundo, mesmo tendo passado por tanta dor, nunca tinha percebido quanto o ser humano significa ser constantemente testado e confrontado com escolhas que não só definem a nossa felicidade, mas a de todos que nos cercam. E foi nesse contexto que comecei a refletir sobre o que eu realmente queria da vida, sobre como cada ação me impactava minha esposa, meu filho que estava por vir, minhas amizades que sempre foram leais, mas também sobre a minha própria sanidade. Por que lidar com alguém que um dia te destruiu emocionalmente e que agora parece como se nada tivesse acontecido é um desafio psicológico que não se explica, se sente, se sobrevive. E foi exatamente isso que eu tive que aprender a fazer. Sobreviver e proteger a minha paz, porque eu sabia que qualquer brecha poderia ser perigosa, qualquer fraqueza poderia abrir portas para dramas que eu já não tinha mais disposição para enfrentar, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber como meu amadurecimento tinha avançado de forma inesperada, porque antes eu era alguém que se deixava levar pelo impulso, pela emoção do momento, pelas palavras doces e promessas vazias, mas agora eu era alguém que pensava antes de agir, que analisava cada consequência e que priorizava o que realmente importava, e essa mudança não veio da noite para o dia, veio da dor, da solidão, do sofrimento, mas também da coragem de me reconstruir, de olhar para dentro e perceber que o meu valor não depende de aprovação alheia, muito menos de alguém que um dia me escolheu deixar para trás, e nesse processo eu também comecei a lidar com as amizades que tínhamos em comum, porque algumas pessoas, sem perceber, tentavam me colocar em situações desconfortáveis.
trazendo comentários sobre ela, sugerindo encontros, perguntando se eu não sentia falta, e eu tive que aprender a filtrar, a escolher quem podia continuar próximo e quem deveria ser apenas parte do passado, porque nem todo mundo ao redor entende os limites. Nem todos respeitam a dor de alguém que foi abandonado, e por isso meu círculo de confiança começou a se reduzir, mas de forma saudável, porque passei a valorizar qualidade em vez de quantidade, pessoas que estão realmente comigo nos momentos difíceis, que apoiam minhas decisões e respeitam meus princípios, e foi nesse momento que minha esposa se tornou ainda mais essencial na minha vida, porque ela não só entendia o que eu sentia, como também me dava força para enfrentar os fantasmas do passado, me lembrava do quanto somos fortes juntos, me mostrava que não precisava provar nada a ninguém, e que nossa família era o nosso mundo, o nosso porto seguro, e cada gesto dela me reafirmava que a lealdade e o amor verdadeiro existem, e que valem cada esforço para serem preservados, e foi com essa mentalidade que comecei a lidar com a minha ex de forma firme, clara e definitiva, porque não se trata apenas de orgulho ou vingança, trata-se de autopreservação, de ensinar que ninguém tem o direito de atravessar barreiras que construímos com tanto suor, e eu precisei reafirmar constantemente que meu espaço, minha casa, minha vida já tinham um dono, e que qualquer tentativa de invasão seria apenas uma oportunidade de eu mostrar que nada poderia me abalar agora, porque depois de tudo, eu finalmente me conhecia, sabia o que valia e o que não valia, e não havia mais brechas para ilusões passadas. Ao mesmo tempo, minha vida profissional começou a florescer, porque eu não podia permitir que a turbulência emocional interferisse no meu crescimento. Então eu me concentrei em meus objetivos, coloquei energia no trabalho, nos projetos que sempre sonhei, e ao ver os resultados, percebi que meu sucesso não era apenas uma vitória pessoal, mas uma prova de que a reconstrução é possível, que a dor pode ser transformada em força, e que quem um dia me subestimou agora precisava olhar de fora, impotente, enquanto eu avançava. E essa sensação, embora silenciosa, era extremamente gratificante. Mas a maior transformação aconteceu dentro de casa, no silêncio do nosso lar, nos momentos que compartilhávamos apenas nós três, minha esposa, meu filho e eu, onde cada risada, cada conversa, cada gesto de carinho me lembrava que eu não precisava mais de aprovação de ninguém que me machucou no passado, porque minha família me completava, me fortalecia, e me mostrava que o amor verdadeiro não abandona, não engana, não se distancia por capricho. E foi nesse ponto que percebi a diferença entre maturidade e imaturidade, entre quem age por impulso e quem age com propósito, entre quem fere e quem cura, e cada dia que passava ao lado deles consolidava essa certeza, e me dava forças para lidar com qualquer tentativa de interferência, inclusive de antigos amigos que não compreendiam minha decisão de manter distância da minha ex, e de familiares que, embora próximos, ainda não tinham entendido que quem feriu não merece espaço na reconstrução da vida de ninguém, e eu precisei estabelecer limites claros, firmes e inegociáveis, para que minha paz não fosse comprometida, e para que meu filho crescesse em um ambiente saudável, onde respeito, amor e segurança prevalecessem, porque eu sabia que minha história com minha ex não precisava ser parte da narrativa dele, que ele merecia conhecer apenas um pai presente, forte e íntegro, e uma mãe amorosa que o protege. E foi nesse processo que percebi também a minha própria evolução como homem, porque enfrentei meus medos, minhas dúvidas, minha raiva e minhas lembranças dolorosas, e mesmo com tudo isso, consegui transformar a amargura em aprendizado, a raiva em disciplina, a dor em ação, e cada passo que dei reforçava que eu podia ser feliz de novo, que eu podia amar de novo, que eu podia construir um futuro sólido, e que ninguém poderia roubar isso de mim, por mais que tentassem. E foi assim, entre decisões difíceis, confrontos silenciosos, reafirmação de limites e fortalecimento dos laços familiares, que eu realmente entendi o significado de amadurecer, de assumir responsabilidades, de proteger quem amamos, e de nunca mais permitir que alguém que um dia nos destruiu tenha espaço para nos ferir novamente. E nesse percurso eu também aprendi a perdoar, não ela, mas a mim mesmo, por ter sofrido, por ter permitido que a dor tomasse conta, porque perdoar a mim mesmo me deu liberdade, e com essa liberdade, eu pude finalmente olhar para o futuro sem medo, com confiança, com segurança, sabendo que nada do passado poderia me deter, que eu tinha construído alicerces sólidos, e que qualquer tentativa de invasão do meu espaço seria recebida com a firmeza de quem conhece seu valor. E foi assim, com toda essa consciência, que cada dia se tornou mais leve, que cada vitória profissional e pessoal se transformou em combustível para continuar protegendo minha família, e cada gesto de amor da minha esposa me lembrava que, apesar de tudo, o melhor ainda estava por vir, e que a vida é capaz de nos dar segundas chances, mas
Apenas quando as pessoas certas permanecem ao nosso lado, e eu sabia que essa era a minha recompensa por não ter cedido ao passado, por não ter me deixado enganar novamente, e por ter escolhido a felicidade verdadeira em vez da ilusão passageira. E agora, enquanto observo minha esposa grávida, sinto que tudo que sofri, tudo que lutei, cada lágrima e cada noite em claro valeram a pena, porque eu não só sobrevivi, mas me tornei alguém maior, alguém que entende o valor do amor, da lealdade, da família. E é com essa força que sigo em frente, pronto para qualquer desafio, porque sei que meu coração, agora reconstruído, é inabalável, e que nenhum fantasma do passado será capaz de me abalar ou desestabilizar a vida que estou construindo. Porque finalmente entendi que a única coisa que importa é quem escolhe ficar quando tudo está contra, e eu sei exatamente quem ficou comigo. Quando percebi que ela não iria desistir facilmente, senti uma mistura de raiva, desprezo e até certa pena, porque alguém que abandona por diversão e depois tenta voltar só quando vê que perdeu não entende nada sobre responsabilidade, amor ou respeito. E eu precisava encarar de frente cada tentativa dela, cada ligação inesperada, cada mensagem cheia de arrependimento fingido, cada tentativa de mostrar que ainda tinha algum direito sobre mim ou sobre minha vida, e mesmo sabendo que nada disso me afetaria emocionalmente, eu precisava estabelecer limites claros, porque deixar brechas seria abrir portas para confusões futuras, para dor desnecessária e para o risco de qualquer sombra do passado tentar influenciar minha família. E assim comecei a lidar com cada situação de forma estratégica, firme, sem raiva escancarada, mas com toda a autoridade de quem já sofreu demais e não vai permitir que ninguém passe por cima da própria paz, e foi nesse processo que comecei a perceber o quanto havia evoluído como homem, como marido, como um futuro pai, porque a maturidade se manifesta não na facilidade de perdoar, mas na capacidade de manter limites, de proteger aqueles que amamos e de não ceder à manipulação emocional. E eu observava cada gesto dela, cada olhar, cada tentativa de aproximação, e tudo isso só reforçava a minha convicção de que ela nunca mudou, que apenas estava tentando recuperar algo que perdeu, que não aprendeu nada com o sofrimento que me causou, que a maturidade emocional dela não existia. E eu sentia um misto de pena e desprezo, porque a empatia que eu ainda poderia sentir era limitada pela memória das noites em claro, das lágrimas silenciosas, das promessas que ela não cumpriu, e percebi que essa constatação me dava uma força incrível, porque quanto mais ela insistia em voltar, mais eu me reafirmava em minha decisão, mais eu via que meu caminho não podia retroceder, que minha vida já tinha outro rumo, outros alicerces, e que ninguém que me abandonou tinha direito de interferir nesse processo. E foi nesse cenário que comecei a perceber o efeito que isso tinha nas pessoas ao redor, porque amigos em comum, familiares e conhecidos tentavam opinar, alguns sutilmente, outros de forma direta, alguns para me apoiar, outros para me fazer duvidar, e eu precisei usar toda a minha paciência e discernimento para filtrar quem tinha boas intenções e quem queria apenas agitar o terreno, e ao mesmo tempo comecei a enxergar a minha própria força, a força de um homem que se reergueu, que aprendeu a dizer não, que entende que a vida não deve ser desperdiçada com pessoas que não têm compromisso, e que a verdadeira lealdade é demonstrada por quem fica quando é difícil, não por quem volta quando é conveniente. E cada vez que ela tentava me atingir, eu apenas respirava fundo, lembrava da minha esposa, do meu filho que estava chegando, da vida que eu estava construindo, e sabia que qualquer reação impulsiva seria perda de energia, e energia era tudo o que eu precisava para sustentar minha família, minha carreira e meu próprio equilíbrio emocional. E foi nesse momento que compreendi o real significado de poder pessoal, porque poder não é dominar, nem ter controle sobre os outros, poder é ter controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre suas escolhas, e sobre a direção que sua vida vai tomar, e com essa consciência eu podia encarar qualquer tentativa de interferência sem medo, sem culpa, sem remorso, apenas com clareza e firmeza, e a minha ex, por mais que tentasse dramatizar, justificar ou seduzir, não tinha espaço, não tinha autoridade, não tinha relevância, e isso me deu uma sensação de liberdade indescritível, porque finalmente eu sabia que nada do que ela fizesse poderia me fazer voltar atrás, poderia me fazer duvidar, poderia me enfraquecer, e ao mesmo tempo comecei a perceber que toda a dor que senti nos primeiros anos depois dela me deixou mais forte, mais sábio, mais capaz de lidar com situações extremas, e que cada lágrima, cada desespero, cada noite de insônia tinha sido um investimento no meu próprio crescimento, porque eu não apenas sobrevivi, eu evoluí, e agora eu podia enxergar tudo com clareza, incluindo o que realmente importava, que era minha família, meu filho, minha esposa,
meu lar, e todas as pessoas que escolheram estar ao meu lado de forma genuína. E nesse processo de reafirmação eu também comecei a perceber como minha história com ela funcionava como alerta para todos que conheciam nosso passado. Porque ver alguém que voltou tarde demais é um lembrete de que o tempo perdido não volta, que escolhas têm consequências, e que quem ignora isso acaba ficando sozinho, sem ninguém para compartilhar a vida. E essa percepção me trouxe uma satisfação silenciosa, não por vingança, mas por justiça natural. Porque a vida se encarregou de mostrar quem estava disposto a ficar e quem apenas passava, e eu aprendi que não existe arrependimento que possa substituir anos de lealdade e amor verdadeiro. E foi nesse momento que eu comecei a entender também a importância de perdoar sem esquecer, de aceitar que o passado existe, que não pode ser mudado, mas que não deve mais interferir no presente, e ao aceitar isso, eu percebi que minha energia não precisava ser gasta em raiva ou ressentimento, mas em construir, proteger, crescer, e cada passo que eu dava reforçava que minha decisão de não voltar atrás era acertada, que minha ex só conseguia perturbar minha paz enquanto eu permitisse, e que eu não permitia mais. E foi assim que eu vivi os meses seguintes, lidando com tentativas esporádicas de contato dela, com comentários alheios, com provocações sutis, mas sempre com clareza e firmeza, porque eu sabia que meu espaço, minha família e minha paz eram inegociáveis. E cada desafio era uma oportunidade de mostrar a mim mesmo que minha reconstrução não era apenas física ou financeira, mas emocional, espiritual e psicológica, e que eu era capaz de proteger tudo o que conquistei, e ao mesmo tempo, comecei a perceber que a vida tem uma forma estranha de recompensar quem não desiste de si mesmo, porque quanto mais firme eu permanecia, mais eu via minha esposa radiante, mais eu sentia a felicidade genuína em nossa família. Mas eu percebi o quanto nosso filho já era abençoado por ter um pai que aprendeu a lição de forma dura, mas definitiva, e foi nesse ponto que eu realmente entendi que a verdadeira vitória não é humilhar quem nos machucou, não é mostrar que fomos superiores, mas sim construir uma vida tão sólida, tão repleta de amor, tão protegida, que ninguém mais poderia interferir, e que qualquer tentativa de invasão do passado apenas reforçava a minha força, e foi nesse contexto que eu também aprendi a valorizar pequenos momentos. Porque depois de tanto sofrimento, eu compreendi que felicidade verdadeira não está em grandes gestos ou conquistas externas, mas na estabilidade emocional, no amor de quem permanece, no respeito mútuo, na confiança que se constrói, na rotina diária que se transforma em segurança e alegria, e cada sorriso da minha esposa, cada chute do nosso filho na barriga dela, cada noite tranquila que passávamos juntos era a prova de que o caminho que escolhi era o correto. Que resistir à tentação de voltar ao passado foi o maior ato de amor que pude fazer por mim mesmo, e por eles. E nesse processo eu também percebi como a minha vida social mudou, porque amigos que antes não entendiam minha postura começaram a compreender, começaram a respeitar, começaram a valorizar a decisão de alguém que coloca a família acima de qualquer capricho do passado. E foi assim, entre aprendizados, reafirmações, confrontos silenciosos, vitórias pessoais e profissionais, que eu percebi que nada poderia mais me abalar, que minha história com minha ex era apenas isso, história, passado, lembrança dolorosa, mas superada, e que a vida verdadeira, a vida que importa, estava diante de mim, intacta, protegida, e cheia de promessas reais de amor, felicidade e crescimento. E foi com essa consciência que cada dia se tornou mais leve, cada dificuldade mais administrável, cada conquista mais valiosa, e eu finalmente compreendi o verdadeiro significado de ser homem, de ser pai, de ser marido, e de ser alguém que aprendeu a transformar dor em força, sofrimento em sabedoria, abandono em autoconsciência, e que agora podia seguir firme, inabalável, sabendo que nada e ninguém poderia tirar a paz e a felicidade que conquistei, e que essa era a verdadeira vitória que eu sempre esperei. E se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse. Mas antes de tudo, preciso contar como tudo finalmente se fechou, como eu finalmente pude respirar sem medo, sem olhar para trás, sabendo que a vida me trouxe exatamente o que eu merecia. Porque depois de tanto sofrimento, de tantas noites em claro, de tantas lágrimas silenciosas, eu finalmente alcancei um ponto em que nada podia me abalar, e não foi sorte, não foi coincidência, foi esforço, coragem e aprendizado. E tudo começou quando percebi que não podia mais gastar energia com alguém que não merecia, que não tinha aprendido nada, que não valorizava o amor, e foi nesse momento que a minha ex, depois de insistir, de tentar contato de todas as formas, finalmente começou a perceber que eu não seria mais manipulado, que minha vida não girava em torno das vontades dela, e que a porta para ela estava definitivamente fechada, e ao perceber isso, senti uma sensação de alívio indescritível, porque eu podia finalmente me libertar de fantasmas, de lembranças dolorosas, de culpa que nunca foi minha,
e ao mesmo tempo comecei a perceber como isso impactou minha família, porque minha esposa sentiu a minha força, sentiu que podia confiar totalmente em mim, que não haveria interferências externas, que o lar que estávamos construindo era seguro, e meu filho, mesmo ainda no ventre, já recebia essa energia positiva, porque quando um pai se mantém íntegro, quando um homem se reconstrói e protege o que ama, essa energia atravessa gerações, e eu me senti realizado, completo, em paz, como se todos os anos de sofrimento, abandono e dor tivessem sido uma preparação para finalmente entender o que significa amar e ser amado de verdade. E eu comecei a refletir sobre tudo o que passei, sobre a solidão, sobre a rejeição, sobre as lágrimas que derramei por alguém que não estava disposto a lutar por nós, e percebi que cada pedaço de dor foi essencial para me tornar mais forte, mais consciente, mais resiliente. E com isso, comecei a enxergar que o desfecho da história não era apenas sobre mim e minha ex, mas sobre cada escolha, cada decisão, cada lição que a vida me deu, porque tudo o que sofremos tem um propósito, e mesmo que na hora pareça injusto ou insuportável, com o tempo entendemos que nos prepara para algo maior, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu poderia ter me perdido na amargura, na raiva, na frustração, mas escolhi o caminho mais difícil e mais recompensador, escolhi reconstruir minha vida, escolher o amor verdadeiro, priorizar quem estava comigo de verdade, e foi assim que minha ex perdeu qualquer poder sobre mim, qualquer chance de me afetar, porque eu não precisava provar nada a ninguém, porque eu finalmente me conhecia, sabia o meu valor, e entendia que nem todos os relacionamentos têm o mesmo peso, nem todas as pessoas têm as mesmas intenções, e eu aprendi a identificar rapidamente quem merece estar por perto e quem não merece, e essa clareza me trouxe liberdade, paz e confiança, porque não dependia mais de aprovação, nem de arrependimento alheio, nem de reconciliação. Minha felicidade estava nas minhas mãos, nas minhas escolhas, no amor que construímos juntos, e cada gesto da minha esposa, cada olhar, cada sorriso compartilhado era um lembrete de que eu havia feito a escolha certa, que minha família, meu lar, minha vida estavam seguros, e que ninguém poderia interferir naquilo que foi conquistado com esforço, dedicação e amor verdadeiro, e com isso, comecei a perceber também o quanto a vida é irônica. Porque quem me abandonou por capricho, por egoísmo, por vontade própria, voltou tarde demais, mas o destino tinha me recompensado com algo muito maior, uma vida plena, um amor genuíno, um futuro sólido, e isso me trouxe uma satisfação silenciosa, profunda, que nenhuma palavra ou gesto poderia explicar, porque sentir essa paz depois de tanto caos é algo que se sente no peito, na alma, na mente, e cada dia que passa me dá mais certeza de que ninguém deve ocupar espaço na vida de quem não luta por nós, e que o verdadeiro amor não abandona, não engana, não brinca com sentimentos, e que proteger aqueles que amamos é prioridade máxima, e eu fiz isso da melhor forma possível, mostrando que minha integridade não tem preço, e que a felicidade construída com esforço, amor e verdade é inquebrável, e ao olhar para minha esposa e imaginar nosso filho, sinto uma gratidão imensa por cada lágrima derramada, por cada noite difícil, por cada momento de dor, porque tudo isso me trouxe até aqui, há um ponto em que nada do passado tem poder, nada daquilo que me feriu pode interferir, e só existe espaço para crescimento, amor, proteção e alegria. E foi com essa certeza que comecei a planejar nosso futuro, cada detalhe da vida que ainda iremos construir, cada conquista, cada lembrança que será somente nossa, porque agora eu sei que o passado só serve como aprendizado, e não como âncora, e que a vida é feita de escolhas, escolher quem realmente merece estar ao nosso lado é a decisão mais importante que podemos tomar, e eu escolhi a minha família, o amor que me fortalece, a paz que me preenche, e ao fazer isso, percebi que a história que antes parecia dolorosa e injusta se transformou em uma narrativa de superação, resiliência e aprendizado, e que cada pessoa que nos deixa ou volta tarde demais apenas reforça o valor daqueles que permanecem. E foi assim, entre reflexões, sorrisos, abraços, conversas profundas e planos para o futuro, que eu finalmente entendi o verdadeiro significado de ser amado, de ser feliz e de ser íntegro, e percebi que o desfecho não é apenas um ponto final, mas a abertura para uma vida nova, sólida, segura, plena e cheia de amor, e agora eu sei que nada nem ninguém poderá me abalar, porque aprendi a me amar, a proteger o que importa, a não depender de quem não se comprometeu, e a viver com coragem, consciência e felicidade, e assim, com toda essa clareza, com todo esse amor, com toda essa paz, posso dizer com convicção que o ciclo se fechou, que a história terminou, mas que a vida que construímos juntos está apenas começando, e que nada do passado será capaz de interferir na alegria, no crescimento e na proteção daquilo que é verdadeiramente nosso. E é com essa certeza que sigo em frente, forte, sereno, completo, em paz,
e pronto para tudo que a vida ainda tem a oferecer, com minha família, meu amor e meu filho que está por vir, e que nada, absolutamente nada, poderá roubar nossa felicidade, porque finalmente entendi que a maior vitória é proteger quem amamos, valorizar quem permanece e não olhar para trás para quem não merece estar ao nosso lado. E é com essa consciência que encerro este capítulo da minha vida, livre, íntegro, em paz e cheio de esperança. Porque agora eu sei que a vida recompensa quem se mantém firme, quem ama de verdade, e quem constrói seu próprio caminho sem depender de quem um dia nos abandonou.